atriz Paola Oliveira revelou em entrevista ao programa Roda Viva que já perdeu oportunidades profissionais por não ser mãe. Durante a conversa, ela compartilhou que foi julgada como insensível, amarga, menos mulher e menos familiar devido à sua escolha de não ter filhos até o momento. Paola relatou que em uma ocasião foi preterida numa campanha publicitária por ser considerada menos família. É uma chamada muito difícil de fazer. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Boa tarde, Dai. Vou te dizer, comecei o corte já quase chorando na entrada. Pesado. Pois é, Ana, tão pesado, inclusive eu estava trocando o botão aqui e quase não estava conseguindo conectar o som. E triste, né, Ana? Primeiro porque a gente está falando, a Paola Oliveira ela deu essa entrevista para o Roda Viva, trouxe várias questões. A Paola Oliveira não é uma das atrizes, por exemplo, que sempre vi como uma das prediletas na Globo, e ela fala um pouco sobre a fama que ela tem, a imagem que ela passa, a fama, né, que traz junto com a sua atuação. Não é sobre, por exemplo, quem é a Paola Oliveira no dia a dia, se ela é boa atriz ou se ela tem um bom convívio com os outros atores. Não. Muito é sobre a imagem que é vendida, né, sobre essa pessoa. E era aquela mulher que, enquanto mais jovem, era um símbolo sexual. E quando ela chega a uma certa idade, entre 30 e 40 anos, ela precisa ser reinventada. E que essa mulher é? Geralmente, essa mulher passa a ser o quê? A mãe, ou né, ela recebe outra skin. Por quê? Porque existe uma dinâmica do etarismo extremamente forte na nossa sociedade, que é machista e patriarcal. E essa mulher, quando ela não é mãe, o que é que sobra para ela? E é bem esse questionamento que a gente vai trazer agora com essa entrevista que a Paola Oliveira deu. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer primeiro a entrevista, né, a matéria como entrevista, porque a gente vai trazer um textinho, porque a Paola Oliveira não é a primeira vez que ela fala sobre esse tipo de formação de família, não. Eu concordo plenamente com ela. Existem várias formações de família, várias composições de família. A Paola ela fala que já foi julgada e aqui logo no primeiro parágrafo a Terra já traz, né, que em entrevista ela contou como lidou com julgamentos, pressões sociais e expectativas de que a maternidade seja um destino obrigatório para todas as mães. E existe o termo acadêmico que é a maternidade compulsória, mas desde a infância as crianças elas são preparadas para serem mães, ou pelo menos para o processo de cuidar. É o dar a boneca para uma criança, e aí essa boneca ela é dada para quem? O menino ele recebe um bonequinho para lutar, para, né, jogar, para um carrinho para correr. A menina recebe uma boneca para cuidar, que tem que ser alimentada, tem uma fralda para trocar, tem comidinha na boca. E esse cuidar é da nossa estrutura social. E aí a Paola, né, no momento, quando ela já no Hall da Vida é questionada sobre isso, ela fala, entre aspas, o que eu posso te dizer é que eu não tenho mais vergonha. Eu tinha vergonha, eu inventava várias coisas e respostas. Você vai achar que o problema é você. Eu não tenho mais vergonha de dizer que eu realmente considero. E continuou, né? Mulher que me parava. Um detalhe, tá, gente? A Paula Oliveira, ela é uma pessoa extremamente jovem que defende a ideia de escolha de ter ou não ter filhos. E ela fala que mulheres me paravam na rua, já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que eu estava ali quase para acontecer e falaram que era melhor não me escolher porque eu era menos família, foi a chamada que a Ana trouxe. Como assim menos família, gente? Eu vivo para a minha família. Mais uma vez, né, a configuração de família que a Paola foi rejeitada é aquela família que ela seria um ponto central ali por ser mãe. Porque mulheres parecem que foram feitas com um objetivo e esse objetivo não é
por exemplo, ter uma outra formação de família, adotar, inclusive, é uma possibilidade recente. Mas se você não gestar uma criança, você deixa de ser uma pessoa voltada para a família, você deixa de ser uma mulher também, até porque a mulher tem uma função na sociedade, e a mulher na sociedade tem uma função de gestar, servir ao marido, a cabeça da família e gestar. E isso também está nas configurações de religiões, né? Quando a gente pega, por exemplo, várias passagens da Bíblia, a mulher está ali com a ideia de procriação. Ela precisa garantir a existência daquela família, que aquela família vai continuar. A linhagem, né, os herdeiros, isso a gente viu durante toda a Idade Média. E não saímos da Idade Média. E eu até me atrevo, a gente não iria falar, né, fazer essa linha da transfobia aqui, mas isso também vai muito dessa linha, sabe? Porque, o que é ser mulher e por que a gente tem a transfobia? Porque tem determinadas mulheres que não podem ser mulheres, que não é, para essas mulheres é rejeitado ser feminino, sabe? O gestar tem muita relação com isso também, gente, porque tem uma função social nisso. E aí, dito tudo isso, a Paula Oliveira ela deixou, né, um debate evidente, inclusive também falou de aborto. Vou só trazer mais um trecho, né, dessa fala, que foi uma fala extremamente forte. E uma fala que é muito tida na linha do feminismo, da linha feminista. Mas até entre a linha feminista, existe ali um debate sobre o direito de ter ou não ter, e a Paola ela trouxe um outro lugar. Ela fala, entre aspas, acho a maternidade uma coisa tão linda, grandiosa, especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher, ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos, dei a possibilidade de escolher que nem todas têm, que é um outro ponto importante. E ela finaliza dizendo que acha dureza justamente toda essa pressão social sobre a possibilidade de ter ou não ter filhos, que a mulher está condicionada à reprodução ou não, que ela acha isso extremamente injusto, e a função da mulher na sociedade é extremamente injusta. Inclusive, Ana, eu vou te pedir para trazer um trechinho, porque ela já falou sobre isso, sobre essa configuração de família, de uma forma bem mais discreta, com Pedro Bial. E aí eu vou te pedir para trazer, por favor. Opa, acho que está sem o áudio. Aí. Não. Mouse. Aí. Por que quando eu ponho pra tocar ele fica sem áudio? Que ódio. Ele não quer tocar. Ser uma família com filhos. Cara, é uma importância de mostrar que os desejos que a gente tem vão além da concepção de família que foi idealizada em algum momento. Então, quando eu vejo essa família, eu sinto mais força para falar os meus nãos e para falar que às vezes eu não sei sobre filhos e de ter a possibilidade de escolher. Muito bom. Mas, Ana, aí você me permite, né? Eu acho que a Paola falar sobre a possibilidade de escolher e não falar, por exemplo, eu não quero ter filhos, ainda é uma pressão social. Talvez a Paola também não queira ter filhos, sabe? Mas dizer eu não quero ter filhos é algo que não é permitido na sociedade para a mulher. Porque se a sua opção, se a sua condição de ser mulher é gestar, se você não tiver filhos, o que é que te sobra? Com 43 anos, acima dos 40 anos, porque antes dos 40 anos te sobra a jovialidade, te sobra aquela imagem do sex appeal, e depois dos 40 anos, o que é que te sobra? E aí eu apresento uma coisa, eu vou te pedir para trazer a matéria da BBC, Ana. Sou super favorável a esse movimento, inclusive. É um movimento bonito e é um movimento de mulheres que falam, me arrependo de ser mãe, não da minha filha. E são mulheres que têm sentimentos negativos sobre a maternidade. E é algo que precisa ser naturalizado, porque quando a Paula fala, por exemplo, eu não quero ser mãe, mas ao mesmo tempo ela diz, mas eu congelei os óvulos, ou eu não concordo com essa configuração de família, eu não sinto falta, e aí ela volta, mas eu acho mãe uma coisa muito bonita, é bonita para quem?
passar uma semana acordando de madrugada com criança doente ou com febre ou com vários medos, não é bonito. Então, existe uma romantização da maternidade e que nem todo mundo quer seguir, e tudo bem se nem todo mundo quer seguir, se as pessoas podem ter essas escolhas. Eu acho que é exatamente esse o ponto importante, que cada um deveria ter essa escolha. E a Paola, ela teve a meia coragem, eu vou chamar de meia coragem, gente, não é a crítica a Paola não, tá? Mas para mim foi meia coragem, ela falou, inclusive falou abertamente sobre o aborto e deveria ser um direito de escolha das mulheres, e mas ela, por exemplo, poderia ter trazido um movimento de, olha, ser mãe, além de ser bonito, também é dispendioso, é doloroso, nem todo mundo consegue gestar, nem todo mundo quer parar uma carreira, ou algumas carreiras podem ser paradas e outras não, tá tudo certo, a Rihanna tem um filho atrás do outro, inclusive ela tem dinheiro suficiente para que todos esses filhos tenham uma vida ótima aí ao longo, né, até a sua velhice. Que massa que isso pode acontecer, mas nem todo mundo, inclusive, quer ser mãe. E falar sobre esse direito de escolha, e falar, por exemplo, sobre esses movimentos, que é movimentos de uma perspectiva de mães que não queriam ser mães, ou que, por algum motivo, ou inclusive falha dos métodos contraceptivos, que eles podem falhar, para quem não sabe, e essas mulheres acabaram ali não tendo outra opção e não gostam da maternidade, mas amam seus filhos, é algo que precisa ser naturalizado, até para a gente sair da ideia romântica de que todo mundo tem que ser mãe, que todo mundo quer ser mãe, e sair, né, e começar a perceber um ciclo que é importante, que é a necessidade da maternidade, do cuidado com as crianças de forma coletiva. E é uma coisa legal que era feito antigamente, inclusive eram feitos em comunidades do continente africano, o cuidar de forma coletiva das crianças, né? Ter rede, dar a mulheres suportes e rede de apoio. Quando você encontrar uma criança na rua descalça, por exemplo, né, perguntar, cadê a mãe dessa criança? Sabe? E a educação ser feita de forma coletiva. A gente pode pensar em várias perspectivas até para diminuir a carga dessas mães e também parar de perguntar às mulheres se elas querem ou não querem ser mães, para a gente não ter pessoas que, no caso da Paola, ela está muito bem resolvida hoje, eu acredito também por conta de terapia e condições de ter terapia, né? Mas e quantas mulheres não foram condicionadas a ter filhos ou ter uma vida que elas não quiseram e foram empurradas justamente por conta da nossa sociedade, né? Da maternidade compulsória. Então, a Paola, ela foi muito corajosa no Roda Viva e recebeu, eu li vários hates na internet, ela recebeu muitas críticas de mães dizendo assim, eu tenho 4 filhos, eu sou tremendamente apaixonada, inclusive porque as pessoas tomam as experiências como pessoais para si, e não entende que justamente o que ela fala é o oposto, é o direito de escolha, o direito de dizer não. É isso, Ana, eu achei bem interessante a entrevista da Paula Oliveira, porque eu não esperava que ela fosse falar tão abertamente, mas que bom que ela falou abertamente sobre esse tema, e ainda, né, já que falou abertamente, poderia falar um pouco mais abertamente, entende que cada um vai até o seu limite ali, tá tudo certo também. Eu consigo entender a pressão, né, dela. É um sintoma ela não conseguir, talvez, falar mais diretamente, né? Mas é muito interessante a leitura que você trouxe já de cara, Dai, né, e pegando o caso da Paola como exemplo, assim, a mulher tem função. A mulher não é uma pessoa na sociedade hoje, nesta sociedade. Ela tem uma função. Ela tem uma função sexual, né, como no caso dela, como sex symbol, e quando essa função se desgasta, e aí tem um prazo definidíssimo para isso, né, você precisa arranjar outra função. Se você não se encaixa imediatamente em outra função, e essa função é a função da maternidade, você não tem mais utilidade. E aí a mulher que não quer ou não pode ser mãe, ela perde a sua utilidade. E é aí que a mulher é muitas vezes abandonada, né, nos seus relacionamentos, né, quando ela não consegue ser mãe. Ela passa a ser vista, né, como uma coisa inútil. Enfim, é muito difícil falar sobre isso. Ela perde a sua função na sociedade, né? Ela perde a sua função, o seu status na sociedade,
Porque ela é vista, né, como um problema, como uma má influência, como alguém que não cumpriu o seu papel, né? Então, ser mulher é isso, é passar metade da vida ouvindo quando você vai ser mãe, teu relógio biológico, hein? Ó, teu relógio biológico. E a outra metade dizendo, mas por que você não foi mãe? Eu tô começando essa segunda metade agora. E cada mulher com suas razões, seus motivos, suas histórias, ninguém sabe o quanto doem essas duas perguntas em dois momentos diferentes da vida, né? E continuo perguntando mesmo assim. Eu fico muito, não feliz pelo relatado, mas feliz que a Paola esteja falando sobre isso tão claramente, sabe? E eu acho que mais mulheres deveriam falar sobre isso também. E falar sobre o que é de fato a maternidade, que também é um tabuzaço, né? Falar, não tô feliz sendo mãe. E isso não é sobre a criança, não é sobre os filhos. É sobre o papel de ser mãe. Que vamos combinar, é uma bosta. Né? Porque é uma sociedade em que tudo recai sobre a mãe. Qualquer problema que tenha, é a mãe a culpada. Qualquer questão, é a mãe a culpada. Tudo é a mãe a culpada. Então, assim, a mulher, o pessoal falou no chat aqui, a mulher se ferra de todo jeito, né? Se ela for mãe, ela se ferra porque ela é culpada de tudo. Se ela não for mãe, ela se ferra porque ela não tem utilidade. Se ela não puder ser mãe, ela se ferra porque ela, né, não cumpriu a sua função na vida. Se for uma mulher trans, ela também não pode, porque porque a sua função na vida é essa ou aquela. Quer dizer, se ela adotar também, ela tá errada. Se ela quiser gestar, ela tá errada. Acho que a ideia é que a mulher não exista, né, Dai? Sei lá. Eu tenho certeza. Gente, perdão, pistolei. Vamos lá, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. E, por favor, Dia das Mães tá vindo aí, tá? Por falar nisso, vamos ter um pouquinho mais de respeito com todas as mulheres? As mães, as que não são mães, as que já foram mães e perderam seus filhos, as que são filhas e perderam suas mães. Bora ter um pouquinho mais de empatia? Fica aí uma ideia radical. Beijo, chat.